rápidos, dispostos a qualquer coisa por um disco. E o goleiro que aguente o tranco. O esporte de origem canadense exige muita coordenação motora. É um esporte perigoso? Não, de forma nenhuma. Recentemente, nos Estados Unidos, fizeram um estudo, né, sobre lesões. E o hóquei, ele fica em 10º lugar dos esportes mais lesivos. É um esporte de explosão, né? Ele é rápido, muita arrancada, é um esporte dinâmico, né? Então, raramente você vai ver um atleta parado dentro de quadra. Na modalidade inline, as trocas de jogadores acontecem pelo menos a cada 2 minutos. 4 atletas mais o goleiro na quadra tentam ganhar o jogo em 2 tempos de 20 minutos cronometrados. O hóquei no gelo ou hóquei sob o gelo é a única modalidade que faz parte dos Jogos Olímpicos. Aqui, a principal diferença é a pista mesmo. É muito mais legal no gelo porque o puck desliza muito mais. No gelo, o número de jogadores também aumenta, 5 ao invés de 4 do inline. É um jogador a mais para você marcar, é um jogador ofensivo a mais. Se depender dos jogadores de hóquei, esse esporte vai fazer muito gol ainda. Na Escola do Amor de hoje, você vai conhecer histórias de casais que superaram todas as diferenças. Tudo em nome de um grande amor. Você já imaginou enxergar a vida assim? E assim? É o caso do Fabiano e da Mariana. Ela foi diagnosticada com catarata logo nos primeiros anos de vida. Passou por várias cirurgias ainda criança, mas foi perdendo a visão gradativamente. Hoje, consegue perceber algumas diferenças entre claro e escuro e tons de cores mais fortes. Já o Fabiano nasceu cego do olho direito e enxergava muito pouco com o esquerdo. Ele foi operado 12 vezes e aos 20 anos perdeu completamente a visão. Normalmente, o que chama atenção é o visual. No caso de vocês, não. No meu caso, o que chamou a atenção da Mariana foi o jeito dela. Aquele jeito de menininha esperta, descontraída. Eu gostava muito do jeito dele, do jeito dele de ter cuidado comigo, de ser atencioso, de me ligar toda hora. Em casa mesmo, o cuidado que ela tem é sensacional. Tanto em fazer comida, em cuidar da casa, cuidar de mim. São poucas as vezes que eu lembro que ela não enxerga. Eu lembro mais quando alguém faz alguma brincadeira, essa camisa rosa. Aí eu fico na dúvida, não, a Mariana sabe qual é a camisa. A gente procura comprar camisas de tecidos diferentes, pra gente saber distinguir. Esse tecido é mais molinho, aí eu sei que é a cinza. Ela deixa a roupa separada pra você? Deixa, ela... Normalmente, eu tô tomando banho, ela pega, escolhe a camisa que eu vou vestir, põe no canto esquerdo do guarda-roupa, a primeirinha. Eu sei que é aquela que eu use no dia. E você confia no gosto dela? Olha... Confio, mas sempre checo antes. Poxa vida, hein? Eles se conheceram durante um curso de informática. Ele era o professor e ela a aluna. E adivinha quem tomou a iniciativa? Eu é que tive que chegar nele e pedir ele em namoro. Porque ele não teve coragem. Fabiano! Não, mas esse foi o lado da história, né? O sentimento era forte, mas... Você pensa que ele era o momento ainda. Aí ela fez você se decidir, é isso? Ela me obrigou, né? A rotina do casal não se resume à vida em casa. São 7h20 da manhã e a gente vai encontrar a Mariana e o Fabiano para ver como eles fazem para chegar no trabalho. Oi, bom dia, Mariana. Tudo bom? Bom dia. Tudo e você? Tudo jóia. E aí, Fabiano? E Adriana, tudo jóia? Tudo tão prontos? Tudo. Prontos? Então vamos lá, vamos ver como que é esse trajeto aí até o trabalho. Vamos lá. As dificuldades não estão apenas no transporte. São calçadas esburacadas, postes e outros obstáculos. E um acaba cuidando do outro, né? Ah, não tem jeito. Quem percebeu? A gente pode dizer que a pior parte já foi ou não? O que é mais difícil? Fica a dúvida agora. Vocês seguiam por esse Esse é o piso tátil. Assim que chegamos, parecia até que estávamos com sorte. Mas depois... Tchau, obrigada. Obrigada a você. Tchau. E assim começa mais
mais um dia na vida desse casal, que supera obstáculos e escreve uma bonita história de amor. Pelos caminhos mais floridos te levar, vem me namora, Mariana. Gostou? Que lindo, amor. Se você acha que o seu relacionamento está difícil, preste atenção. Hoje, você vai mudar a maneira de ver os seus problemas na relação com a história desse casal, a Mariana e o Fabiano. A gente acaba estando sempre muito sintonizado um no outro, muito próximo mesmo que não fisicamente. E o que você pode aprender com o Osmar, que com muito amor consegue lidar com a surdez da esposa? Talvez, assim, a confiança tem que ser um pouco maior, porque, assim, eu tenho que ligar pra alguém, né? Ela pode, com quem ele tá falando? Será que é com uma amiga? Será que é com uma amiga? Então, assim, tem que ser baseado muito na confiança. Fomos também às ruas para perguntar, afinal, que tipo de mulher os homens preferem? Adivinhem qual foi a escolhida. Fique aí pra saber. Eu acho que é a Piriguete. Piriguete tá com tudo. Tá com tudo, que ninguém quer casar mais. No laboratório de hoje, ela corre para a casa da mamãe toda vez que eles brigam. Como que eu posso pensar no futuro com você? Se toda vez você quer por causa de sua mãe, como que a gente pode pensar algo lá na frente? E atenção, alunos, assinem a lista de chamada lá no nosso Twitter. #TheLoveSchoolPresent. Quem está firme na aula, tweet, tá? E vale Facebook também. Peraí, #The Love School Present. É aula de inglês também, né? Tá aí na sua tela para você não errar. The Love School Present, tá bom? Mas nada de distração, porque agora está começando mais uma aula do Amor Inteligente. Antes de conversarmos com a Mariana e o Fabiano, nós vamos dar uma ajuda para a Maria Eduarda, que nos mandou um e-mail. Nós vamos ler aqui agora. Ela diz: eu quero namorar com 16 anos, mas meu pai quer que eu namore só com 20 anos. Eu não aguento mais essa pressão. Uau! Isso é pressão, Maria Eduarda. Só porque o seu pai não quer que você namore com 16 anos, você não está aguentando a pressão? Meu Deus! Ela pergunta, o que eu faço? Eu não sei mais o que fazer. Meus pais pegam muito no meu pé e eu não sei se eu vou aguentar. O que você acha? Deixa o seu comentário para Maria Eduarda lá no nosso Facebook ou pelo Twitter, tá? Porque nós queremos saber. Já temos aqui um comentário da Andréia Santos, que diz assim, a sua ansiedade para namorar agora só irá fazer você sofrer lá na frente. Eu tô achando engraçado, desculpa, eu tô achando engraçado como que ela coloca um drama na pergunta dela, como se fosse o fim do mundo, né? Os adolescentes de hoje... É a pressão também, não somente dela sentir isso dos pais, mas também dos outros amigos, né? Porque normalmente nessa idade está todo mundo namorando, então ela sente essa pressão. Ela está exagerando o problema. Isso não é um problema, Maria Eduarda, assim, uma coisa para você dizer, não vou aguentar mais, não aguento essa pressão. Primeiro conselho que eu tenho que dar para você é que não é tão mal assim como você pensa que seja, tá bom? Agora, a Lindac Maria diz assim, acho que ele, o pai da Maria Eduarda, está certo, mas ela perguntou por perguntar, porque ela vai namorar sem dizer nada. Só espero que ela tenha cabeça, porque quando a cabeça não pensa, o corpo padece e isso é fato. E o que você acha? Qual o seu conselho para essa adolescente de 16 anos, cujo pai não quer que ela namore até pelo menos que ela tenha 20? Qual o seu conselho? O pai dela está certo ou está sendo, talvez, muito rígido, muito, né, opressor nas palavras da Maria Eduarda? Mas muito bem, vamos falar então agora com os nossos convidados aqui, Fabiano e Mariana, não é isso? Isso. Tudo bem? Tudo bom. Então, a gente estava assistindo a matéria de vocês ali e interessante, eu estava pensando, comentando com a Cristiane, que há casais que com 2 olhos perfeitos, eles não conseguem dizer qual a roupa que a esposa está vestindo sem olhar. Agora você, Mariana, você sabe a roupa do seu marido, você escolhe, sabe a cor e tudo, é isso mesmo? Sim, a gente, na dúvida, a gente procura comprar cores diferentes, só que todas neutras. E com tecidos diferentes pra gente reconhecer no toque mesmo. No toque. Isso. Qual a cor da camisa dele agora? Lilás.
Olha só. Pois é. Então, o fato de vocês serem deficientes visuais, isso daí tem afetado ou afeta de alguma forma o relacionamento? Dificulta o relacionamento? Não, ele nos obriga a criar outras maneiras de reconhecer talvez o humor do outro, de sentir como a outra pessoa está naquele dia. Mas fora isso, acaba sendo um relacionamento comum mesmo, normal. Como é que você percebe isso? Como é que você sente o humor da sua esposa? Se alguma coisa está diferente com ela aquele dia, como é que você percebe isso? Sempre tem aquelas dicas, né? Aquele dia que ela está mais calada, alguma coisa está acontecendo. Aí você vê que ela passou para a cozinha, abriu a gaveta e fechou de uma forma mais brusca. Você sabe o que é. Normalmente eu pergunto alguma coisa, por mais boba que seja a pergunta, só para ela responder. Aí pela forma que ela responde, eu já sei se eu devo ficar quieto ou se eu devo falar mais alguma coisa. Então no tom da voz você já percebe tudo. Sim, no tom da voz. No caminhar pela casa, tá pisando um pouco mais forte no chão, sinal que tá brava. E você, Mariana, como é que você percebe o humor dele? Quando ele tá muito calado, eu sei que tem alguma coisa acontecendo. Às vezes, quando você vai conversar, vai perguntar alguma coisa, a resposta é curta, né? O jeito de responder é quase a mesma coisa. Eu vi que na matéria vocês desenvolveram uma certa dependência um do outro, assim, né? Como é que é isso? Você, Fabiano, depender da Mariana e ela depender de você para certas coisas? Realmente acaba acontecendo, porque para algumas coisas eu acabo sendo um pouco mais habilidoso, outras ela acaba sendo um pouco mais habilidosa. Então, já que você faz bem isso, faça. Mas é gostoso, né? Porque, por exemplo, você sai do banho e já tem a camisa lá escolhida para você. Por isso que eu procuro sempre deixar ela de bom humor. Porque senão, né? Que tipo de camisa vai estar lá pra você? Uma roupa de palhaço. É verdade. Diz uma coisa, vocês estão sempre juntos a maior parte do tempo ou não? Juntos mesmo, mas em casa. Às vezes, quando a gente sai com amigos, mas acontece também ela sai com as amigas, eu saio com os meus amigos. A gente acha que é mais saudável cada um ter seu espaço. Um momento, né? Embora seja um casal, ainda são duas vidas. Com certeza. As pessoas, às vezes, elas não dão muito valor, às vezes, ao que está acontecendo ao redor. Elas ficam muito focadas, por exemplo, em assistir televisão ou em fazer o que ela gosta de fazer, jogar algum videogame. E vocês já têm mais... Parece que, para mim, eu estou vendo, parece que vocês têm uma percepção maior do que acontece um com o outro, dentro de casa, quando vocês estão juntos. É verdade? É assim? Estão mais sintonizados um ao outro, é isso? Sim. Sim, verdade. A gente tá... São poucas as vezes que eu tô em casa, ela tá e eu não saiba onde ela tá e o que ela tá fazendo. Às vezes eu não tô prestando atenção, mas instintivamente eu sei o que ela tá fazendo, até mesmo para evitar algum tipo de acidente, como, por exemplo, ela tá indo para um local da casa e eu tá indo por outro no sentido contrário. Então a gente acaba estando sempre muito sintonizado um no outro, muito próximo mesmo que não fisicamente. Isso é muito legal, né? Porque eles estão sempre no radar um do outro, né? Sempre atentos, né? Sempre sabendo onde o outro está, o que o outro está fazendo. E isso é uma coisa excelente, não só no casamento de vocês, que eu acho que no casamento de vocês é mais aguçado, é mais, digamos assim, mais praticado do que na maioria dos casais. Mas os casais também, que não têm esse problema, essa deficiência, eles têm que aprender a fazer isso também, né? Até porque eles não têm a deficiência. Então, eles poderiam muito mais estar conscientes, estar sabendo o que está acontecendo na vida da outra pessoa. E o que acontece com muitos casais, infelizmente, é o contrário. Está um no canto da casa, outro no outro, ninguém sabe o que está fazendo, o que está acontecendo na vida do outro. E isso vai causando uma certa distância, uma separação, um afastamento entre os dois, né? Agora, vocês já brigaram? Vocês têm quanto tempo de casado, de novo? 6 meses. 6 meses. Já brigaram, já? Já, nossa, bastante. Já? Por nenhum motivo que valesse realmente a pena, mas seria aquelas brigas de casais mesmo. Principalmente os primeiros meses, aqueles meses da adaptação. Ela tem os costumes dela, eu tenho os meus e um não quer ceder pro outro. Um exemplo. Coisa assim, ele quer pôr num lugar, eu acho que tem que ser no outro.
opiniões divergentes. Como qualquer casal. Exatamente. Um exemplo prático é as almofadas do sofá. Eu gosto de chegar, sentar no sofá e simplesmente sentar. Ela gosta daquele sofá cheio de almofadas. Mulher gosta, né? Mulher quer deixar bonitinho, quer deixar enfeitadinho, né? Adivinha quem venceu? Ela. O homem acaba cedendo para comprar a paz, né, às vezes. É verdade. A maioria das vezes. Claro. Agora, existe algum problema, assim, desculpe a pergunta, mas algum problema que, devido à deficiência visual de vocês, o problema de casal, eu me refiro, que normalmente um casal que não tenha deficiência teria, vocês não têm por causa dela? O que eu me lembro nesse momento é... Ela nunca vai poder dizer que eu tava de olho na garota de biquíni na piscina. E se disser, vai ter que me provar que eu tava. Essa foi boa. Eu não posso negar que é verdade, né? Mas fora esse, é o cotidiano normal mesmo de um casal. Aí tá uma vantagem, né, Mariana? Eu brinco que alguma vantagem a gente tem que ter, né? Eu sei que ele não vai ficar olhando pros outros na rua, né? É verdade. Olha, nós temos também uma história muito bacana que nós queremos mostrar para vocês. O Osmar é professor universitário e aprendeu a linguagem das Libras porque seus pais eram surdos. Acompanhe só. Um toque, um olhar, a conversa é assim, na ponta dos dedos, das mãos, das caras e bocas. Como será para uma pessoa que escuta se casar com alguém que não ouve? A diferença gera curiosidade, mas quando Osmar e Elaine saíram pela primeira vez, definitivamente palavras eram o que menos importava. É assim? Sim. Junta aqui mais. Junta aqui mais? Isso. Aí faz assim. Isso. A Elaine tá me explicando como seria o meu sinal. É como se fosse o nome, né, Isso, Osmar? um apelido, como se fosse o apelido. O dela é Elaine, o meu é Osmar. Aí então, o meu, Gerlânia. Isso. Durante toda a nossa entrevista, o Osmar vai nos ajudar porque a Elaine não escuta, mas ela fala muito mais que ele, viu? Eu já conferi aqui antes. Briga. Briga? Briga, é. Quem briga mais, Elaine? Já estão brigando. Como que vocês se conheceram, Osmar? Bom, foi numa instituição em que eu estava aprendendo Libras, né? Estava aprendendo a ser intérprete, na verdade. E naquele lugar havia algumas palestras em que a minha esposa assistia, né? A Elaine, na época, assistia e a gente ela começou a me observar, eu não percebia que ela gostava de mim, né? E aí a gente começou... Ficava de olho nele. A iniciativa partiu dela. Elaine escreveu uma carta cheia de segundas intenções. Quando eu recebi a carta, eu falei, nossa, essa menina tá interessada em mim. E na hora, o que você sentiu? Eu pensei assim, nossa, namorar uma pessoa surda, como seria, né? Porque eu tenho os meus pais surdos. E aí eu respondi a carta dela, mandei uma foto também, falando, olha, eu também gosto muito de estar entre os surdos, porque meus pais são surdos, enfim. E aí, no dia 14 de fevereiro, que foi o dia do Valentine's Day, né? Dia do namorado mundial, a gente começou a namorar depois de ter ido no cinema. E essa história já dura 9 anos. Na casa deles, é ela quem manda. E quem dá bronca também. Nem adianta fazer birra, né, Miguel? Miguel tá chorando porque ele quer ficar junto deles aqui, né, Miguel? Quer aparecer na TV. Quer aparecer na TV? E como que ela se comunica com ele? Ela usa a língua de sinais. Ele também fala? Fala, ele tá aprendendo. O preconceito é outra coisa que eles aprenderam a lidar. Inclusive, vindo da própria família. Ah, não sabe fazer as coisas direito, né? Ela não sabe como é que você vai casar com ela, né? Então, mas começam a perceber que eu sou capaz, né? Que eu conheço, que eu quero conhecer os lugares. Às vezes as pessoas acham que para eu ser surdo não vou conseguir fazer certas coisas, como comprar algumas coisas, né? E aí eu consigo e a pessoa vê, nossa, né? Ah, é verdade, ela consegue. Então, às vezes na minha família acontece. Quando vocês tiveram o Miguel, então? Tivemos, assim, as pessoas se preocuparam, como é que ela vai ouvir o choro do bebê? Mas tem um exemplo. No meu caso, assim, eu sou ouvinte, a Elaine é surda e não damos conta do nosso filho. Mas no meu caso, meus pais são surdos. E minha mãe e meu pai cuidaram muito bem de mim, não teve nenhum problema. O surdo, ele cria estratégias para poder cuidar da criança. Então, muitos dos casais que eu conheço, por exemplo, meus pais, eles colocavam a minha cama, meu berço, muito próximo da cama. Qualquer movimento meu no berço, meus pais acordavam e cuidavam de mim. No meu caso, eu acordava
e auxiliava a Elaine no cuidado com o Miguel. O fato dela não escutar atrapalha a relação de vocês? Assim, não muito, mas algumas questões são engraçadas. Por exemplo, se eu vou pro banheiro tomar banho e esqueço a toalha. Não dá pra gritar, bem, me traz a toalha. Né? Então essas questões acontecem. Quando eu atendo o telefone, ela... quem é, né? Então tem que falar, sua mãe, né? Então, talvez, assim, a confiança tem que ser um pouco maior, porque, assim, eu tenho que ligar pra alguém, né? Ela pode falar, com quem que ele tá falando? Será que é com uma amiga? Será que é com uma amiga? Então, assim, tem que ser baseado muito na confiança. Mas tem horas que o casal também briga. Só que a briga é em língua de sinais. Você tem que estar o tempo todo olhando pra pessoa, né? Não quero mais falar com você. Você virar o rosto pro surdo é a mesma coisa que você fizer assim pro ouvinte. Você imagina você brigando com alguém, né? E a pessoa fazer assim pra você. Aí dobra o nervosismo, né? Então não pode. E ele já fez isso com você? Às vezes, quando tá nervoso, né? Ele sai, depois ele volta, aí tá tudo em paz, pede desculpa, é o jeito dele. Elaine só acha que Osmar poderia conversar mais com ela. Falta o quê? Conversar mais e depois ser um pouco mais calmo. Não precisa ficar mais nervoso, não. Precisa conversar mais, assim, e olhar, né? Com mais calma, verdade. O que você acha que faz dar certo? A compreensão, né? Acho que a compreensão, né? Somos de mundos diferentes. E pra você, Elaine, o que faz a relação de vocês dar certo? O companheirismo, a conversa, estar sempre juntos, sempre compartilhando, conversando, né? Isso faz a relação dar certo. Tá? Sempre o diálogo, né? O diálogo lhe favorece bastante. O eu te amo aqui é mais silencioso. Dizer que um gesto vale mais que 1000 palavras nunca fez tanto sentido. Olha que outro exemplo maravilhoso, né? De como um casal superou uma deficiência física. No caso dela, a surdez, ela nasceu com esse problema. E a gente aprende aí que é como o Fabiano falou há pouco, que eles têm que aprender a desenvolver estratégias para lidar com aquela dificuldade. Então, assim como a pessoa tem uma deficiência física e aprende a dar a volta naquela deficiência física de forma que ela não venha impedir uma vida normal, assim também todo casal tem que reconhecer as deficiências do parceiro. Às vezes o parceiro é deficiente romanticamente. Ele é deficiente, às vezes, em prestar atenção, lembrar datas, né? Ele é deficiente ou ela é deficiente... Com dinheiro. Com dinheiro ou com cartão de crédito. Deficiente em fazer a comida como a mãe dele, que ele gostava. Enfim, são várias deficiências que nós temos que aprender a desenvolver estratégias para vencer. Compensar, né? De alguma forma, compensar por aquilo. Então, se eu sei, por exemplo, ser romântica e o Renato não sabe ser, eu não posso requerer que ele seja também. Eu tenho que ensinar, eu tenho que ajudá-lo a ser romântico. Porque uma habilidade melhor é minha sua mais. do que né? Isso é parceria, minha. Né, Renato? Exatamente. Isso é parceria. É dependência, é cooperação, isso é casamento, né? No caso, Fabiano e Mariana, qual a habilidade, assim, que vocês, ou a estratégia que vocês tiveram que desenvolver, que foi, assim, mais difícil, mas que ajuda muito na vida de vocês? Uma das coisas mais difíceis que eu tive que aprender foi andar sozinho na rua mesmo, né? Tem que prestar atenção no som, sentir o cheiro, até mesmo a corrente de ar, para saber se tem algo na minha frente ou não, ouvir bem as ruas, avenidas, para saber se eu posso ou não atravessar. Acho que essa foi a maior barreira mesmo. E hoje você faz isso normalmente, naturalmente? Até esqueço que sou cego. Porque você teve que compensar com os ouvidos, né? Ouvir bastante, ficar bem atento aos barulhos na rua, né? Sim, é o que eu costumo dizer. Quando eu enxergava, eu tinha 70% da minha atenção estava voltada para a visão. Como eu não tenho mais a visão, acabou ficando esse 70% para os outros sentidos, né? O olfato, a audição. Então daí talvez venha essa percepção tão apurada do que está acontecendo em volta. Mariana, eu percebi ali no vídeo que você estava cozinhando, fazendo ali, acho que um bife, se eu não me engano, alguma coisa assim. Como é que é, assim, as tarefas em casa? O que foi mais difícil para você ter que desenvolver e aprender? Acho que o mais difícil foi me adaptar à cozinha mesmo. Porque é saber se... ter aquela noção, será que já sou o suficiente? Será que já tá bom? Será que eu já posso desligar? Que normalmente as pessoas que enxergam pela cor, pela aparência, né? Eu não, eu percebo assim, vou pelo cheiro,
mais ou menos pelo tempo que ficou assando, ou esquentando, cozinhando. Mais ou menos, acho que foi mais ou menos isso. Eu errei muita comida, joguei muita comida fora já. É verdade, já comi muita comida sem sal, outras com sal, e ela nem soube, viu? Pois é. Não reclamou? Não, de forma alguma. Vai desmotivar, ela não faz mais. Comi e falava que estava gostoso. Olha só que dica aí, tá vendo? Olha que dica maravilhosa. Não reclamou da comida sem sal, da comida que não estava boa, Porque né? realmente, se ele reclamasse, ela ia parar de fazer. Olha só Porque que ela já lição. não estava acostumada com aquilo, ela tá aprendendo. Então, se você vai e critica, né, aí é difícil. Igual o marido, né? A gente atendeu um casal e o marido, ele estava se esforçando para ser romântico, mas ele ainda não tinha chegado lá no nível da esposa, né? E ela reclamando. Então, ele acabou que desistiu de tudo, nem fez a festa de aniversário para ela, por quê? Porque ela vivia reclamando que ele fazia. As poucas coisas que a pessoa faz para desenvolver aquilo, o outro parceiro critica. É outra lição que a gente pode tirar aqui da experiência do Fabiano e da Mariana. Agora, essas dificuldades que vocês têm enfrentado, e a gente pode dizer, poxa, vocês estão tirando de letra, né? Pelo que a gente está vendo aí. Elas acabam dificultando ou até mesmo fortalecendo o relacionamento de vocês? O que elas causam no relacionamento? Eu acho que só fortalece. Vou criar um paralelo aqui. Se a deficiência é um peso, né? Carregar ele em duas pessoas talvez seja muito mais fácil. É mais fácil falar sobre um assunto com quem entende dele do que uma outra pessoa que não sabe, né? Então, acho que realmente as coisas ficaram mais fáceis, a gente acaba ficando mais cúmplice um do outro. A gente compreende melhor, um compreende melhor o outro. Que é outra lição para os casais. Procurarem entender, compreender a deficiência, as diferenças um do outro, em vez de ficar criticando. Eu imagino que nunca, vocês devem ter brigado já por muitas coisas, mas nunca por causa da deficiência. Você nunca chegou a culpá-la ou brigar com ela porque você também não enxerga, ou culpar ele por causa de não enxergar. Imagino que isso nunca foi questão de briga. Só teve um caso, e esse eu venci ela pelo cansaço. Tem uns interruptores de luz em casa e, sem perceber, eu acabava passando, esbarrava o braço no interruptor, a luz acendia. Eu não percebia, né? Essa luz é acesa. Eu ia lá, apagava. No dia seguinte, a mesma coisa. Chegou uma hora, eu falei, não dá, eu não sei quando a luz está acesa ou não. E não sou eu que estou acendendo. Olha, que engraçado. Essa demorou para ela entender que eu não percebia a luz acesa. Eu não me conformava com aquilo. Mas você percebia? Sim, eu sabia que era porque ele esbarrava sem querer e não tinha como ele perceber. Aí eu brigava com ele lá, tenta não andar tão perto da parede, né? Já faz um tempo que ela não reclama. Eu acho que eu venci ela pelo cansaço. Bom, e o que vocês que estão assistindo aprendem com tudo isso que nós estamos falando aqui? Nós vamos dar essas dicas para vocês agora. Preste bastante atenção. A superação das dificuldades da relação, ela traz uma parceria mais sólida, ou seja, saiba aproveitar as deficiências, as desvantagens, saiba fazer das diferenças vantagens para vocês, né? Porque aí você pode contar mais com aquela pessoa, quer dizer, se torna uma parceria de verdade. Então, as coisas que eu não sou tão boa, o Renato me ajuda muito. Então, o nosso casamento me ajuda, me acrescenta na minha vida. E as coisas que eu sou boa e ele não eu acabo acrescentando na vida dele. Então, a gente tem que tirar proveito disso também, né? E ficar mais atento, como Fabiana e Mariana falaram, ficar mais atento sobre a vida do seu parceiro, se colocar no lugar do seu parceiro. Se você ficar atento à vida, ao porquê que o seu parceiro faz certas coisas ou deixa de fazer certas coisas, porquê que ele tem certas dificuldades, se você tentar se colocar no lugar e entender o porquê que a pessoa age daquela forma, você vai ser muito mais hábil para lidar com aquela diferença, oferecer compreensão e até ajuda para
balancear, equilibrar aquela deficiência. E a pessoa precisa também saber as deficiências dela, né? Porque a gente tem que compensar. Então, se, por exemplo, você, marido, sempre esquece da data do aniversário de casamento de vocês, então, para compensar, você vai lá e coloca no seu calendário. Põe um alarme lá. Né? Aprenda a reconhecer suas próprias deficiências e desenvolver estratégias para lidar com elas, tá bom? É isso que o Fabiana e a Mariana estão aqui nos ensinando hoje. Quero agradecer muito a participação de vocês. E tem esse casal que nós vamos aconselhar agora que também faz de qualquer coisa uma briga. Vamos assistir. Cláudio, de 42 anos, e Michele, de 32. São casados e estão juntos há 8 anos. Dessa relação, eles têm 2 filhos. Cláudio reclama que as brigas surgem por motivos bobos e que a esposa chega a sair de casa e ficar dias sem falar com ele e com os filhos. Já Michele diz que ele precisa entendê-la, dar o tempo que ela necessita para só depois poderem conversar. Quando a gente briga, eu tô nervosa, aí você fica em cima, fica falando. Isso me irrita mais ainda, acaba piorando as coisas. Se deixar pra você quer ficar dias e dias sem conversar. São motivos bobos as brigas. Quando eu coloco a roupa, tudo, eu coloco pra você, pra te agradar. Aí você vem toda vez com crítica, falando disso, falando daquilo, e isso me chateia bastante. Você sabe que eu não gosto de decote, de roupas curtas. Tudo bem, você pode usar, você é mulher, eu sei que você gosta disso, mas você nunca põe uma pra me agradar. Dificilmente você procura também me agradar. Você acha que é tudo do seu jeito, as roupas não é bem por aí. Todas que eu ponho, você fala alguma coisa, você reclama. Parece que nada te agrada. Se eu te fiz algo e não te agradou, gostaria que você pegasse, a gente fosse num algum cômodo da casa, no quarto, em algum lugar, chegar e conversar. Cláudia, eu não gostei disso, não me agradou isso, a gente vai conversar e a gente vai ficar bem, só que você nunca quer fazer isso. Você vai guardando, aconteceu algo hoje, você guarda, amanhã acontece algo, você guarda. Você vai sempre guardando, você nunca já expõe logo o que está acontecendo pra gente resolver. Aí você estoura, aí você já sai do seu controle, aí eu quero te acalmar, e você vai ficando nervosa. Quanto mais eu quero te acalmar, mais você fica nervosa. Como que eu posso pensar no futuro com você se toda vez que você quer ficar de sua mãe? Como que a gente pode pensar algo lá na frente? Vou pra casa da minha mãe pra conversar, pra me abrir com ela, pra tirar aquele nervosismo, aquela tristeza do meu coração. Por que você não abre comigo? Eu gostaria que você, sabe, fosse diferente, se abrisse pra gente conversar. Você fica reclamando, só palavra negativa, aí você fala uma coisa e depois já muda. Eu desisti às vezes por causa das brigas. Como que eu quero, a gente pode ter algo, seguir em frente junto, que a gente trabalha junto. Com essas brigas, isso atrapalha tudo. Eu perco a vontade também das coisas. Aí desanima. Quando a gente começou a trabalhar junto, eu era mais animada, tal, empolgada com o serviço, fazia as coisas, mas agora eu desanimei. Tem que separar uma coisa da outra. Trabalho é trabalho. O nosso relacionamento é outra coisa. Não tem que misturar. O que a gente vê na situação da Michele e do Cláudio é que, na verdade, eles não têm um problema de relacionamento, um problema de casamento. O que está acontecendo é que a Michele tem um problema interior que ela não consegue se expressar, ela não está conseguindo dialogar, colocar para fora o que se passa com ela. Como ele falou, ela vai acumulando os sentimentos, vai acumulando as coisas, não fala, não comunica, não expõe. E aí ela chega no momento da explosão. E isso, então, gera os problemas na relação. Mas os problemas da relação são consequências do problema interior que a Michele está tendo, que precisa ser resolvido primeiro para que, então, o problema da relação ou os problemas da relação sejam resolvidos. Você vê que existe uma carência na Michele, né? Tanto na maneira que ela se veste para chamar a atenção do marido, né? Quanto da reclamação dela do início, que ele não dá muita atenção, que ele não tem muita paciência. Às vezes, quando eles começam a brigar, ela começa a ficar fora de si por causa dele. Quer dizer, tudo parece que ela tem uma carência muito grande de tolerância, de atenção, de compreensão. E quando o Cláudio chega e começa a debater também com ela, entrar no nível dela de irritação, então aquilo ali, ela não sabe como lidar com aquilo, aí ela sai, vai embora. Porque é frustrante para ele que ele, como marido, ele quer resolver a situação. Ele vê a mulher lá, amuada,
né, no canto dela, quieta, não quer falar, e ele quer resolver o problema. Aliás, eles trabalham juntos, eles, além de ser casados, trabalham juntos. Então, ele quer resolver a situação, mas ela se fecha, não comunica, e quando ele fica tentando resolver a situação, ela chega um momento que explode, então é frustrante para ele. É compreensível ele, às vezes, sentir a vontade de desistir, de não lutar mais, porque ele não sente a cooperação do lado dela. Mas, como falamos, o problema aqui não é o que a Michele está falando. Se você verificar, as reclamações da Michele são muito simples, muito mínimas durante toda a conversa dos dois. Na verdade, o problema não é o que ele está fazendo, mas o problema está mais fundo, está numa raiz que ela não chegou. É a carência que eu estava querendo dizer. Ela tem uma carência muito grande. Então, tudo é um problema para ela. Qualquer coisinha é uma briga. Qualquer coisa, se ele não falar da roupa dela, é motivo dela achar que ele não gosta dela, enfim. Ela tem uma carência, ela tem uma insegurança muito grande dentro dela. Isso é uma raiz que ela precisa tirar para fora, que ela não chegou a tocar no assunto nessa conversa aqui no laboratório. Durante a gravação, ela até mesmo confessou depois que ela não conseguiu, ela travou, ela não conseguiu se expressar. E é exatamente esse o problema que você, Michele, está passando. Você precisa abrir-se, tirar o que está dentro de você, tem alguma coisa te sufocando, alguma coisa te prendendo, e você precisa tirar isso para fora. Nós vamos falar mais como você pode fazer isso, mas vamos continuar assistindo a conversa de vocês. Tem que estar sempre unido para poder caminhar, senão como faz? Por nada, às vezes, você briga comigo. Tudo pequenas coisas, sobre as crianças mesmo. Você sabe que chega a noite, eu quero descansar, eu quero ter um momento também que eles durmam cedo pra gente poder ficar junto, ter um momento assim de descanso, tudo. Só que eu não posso falar nada para as crianças às vezes que você acha que eu tô errado. Até pelo trabalho, eu quero dar uma opinião, você acha que eu tô errado. Tudo coisas bobeiras assim que, sabe, a gente sentando, conversando, tudo resolve. Eu queria que você, assim, quando visse que eu tô nervosa, não tô muito bem, me deixasse assim um pouco, ter o meu tempo. Todo esse tempo que nós estamos juntos, eu te dou esse tempo. O seu tempo é um dia, às vezes é 2 dias, 3 dias, 4 dias. O seu tempo é ficar uma semana na sua mãe. Mas você não procura pensar em nós, não. Eu vou ser humilde uma vez, eu vou lá, vou chamar ele, vamos conversar, não. Acontece as brigas todas as vezes, eu sempre te recebo de braços abertos. Por mais que você já falou, por agressões, tudo que já aconteceu, nunca consegui ter uma mágoa de você, sempre te falo isso. Você é uma excelente pessoa também, te amo muito, como esposa, como mãe dos meus filhos, tudo. O único problema é esse, né? Se você conseguisse mudar isso daí, porque quando nós estamos bem, é uma maravilha, você sabe disso. A gente vive muito bem quando não tem esses problemas. Bom, então a gente percebe novamente a frustração do Cláudio. Cláudio, veja bem, você está tentando da maneira que você pode ajudar a sua esposa, mas você não está tendo sucesso. Por quê? Porque está além das suas forças, além das suas mãos, do seu conhecimento, entrar dentro da sua esposa e tirar dali de dentro o que está acontecendo com ela, o que está fazendo ela agir dessa forma. A melhor coisa que você pode fazer é ajudá-la a buscar ajuda. Ou seja, ela claramente precisa, por exemplo, de talvez uma ajuda profissional. Talvez ela esteja passando por um problema de depressão, talvez ela esteja passando por problemas psicológicos, mas com certeza nós percebemos, porque nós somos pessoas de fé, nós percebemos que ela tem uma certa opressão espiritual. É como se durante a conversa toda ela está oprimida. E eu imagino que se aqui no laboratório ela está assim, eu imagino em casa como que ela não deve ser. E não é o tempo, ele dando tempo para você, Michele, que você vai conseguir resolver isso aí. Porque você, como ele falou, às vezes você tira a semana toda para ficar na casa da sua mãe. Isso não tem resolvido. Então, não é o tempo que ele dá para você. Você tem que lidar com esse problema. Não é o tempo que vai resolver isso, não. Há uma raiz, Michele, eu repito, há uma raiz do porquê que você se sente dessa forma. Uma raiz profunda que causa essa tristeza em você, essa depressão, essa vontade de desistir, essa falta de vontade, de iniciativa, de trabalhar no relacionamento, de cooperar, de andar mão a mão, lado a lado com seu marido e dizer, vamos vencer, nós vamos passar por isso. Falta para você uma ajuda para cortar essa raiz.
Então, você precisa buscar essa ajuda e o Cláudio precisa ajudar você a buscar essa ajuda. O que eu quero dizer com isso? Cláudio, você tem que ir com ela, né, buscar ajuda profissional, ir com ela na igreja. Ela tem que buscar ajuda em oração, ajuda através da fé. Ela tem que vencer esse problema espiritual, buscar a libertação dessa opressão espiritual que está causando essa divisão no casamento por causa do problema da raiz. É importante que ela se abra. Ela disse que consegue falar com a mãe. Eu não sei quanto isso tem ajudado, pelo jeito não tem ajudado muito. Mas ela precisa se abrir, talvez com uma pessoa neutra, que vai ouvi-la e tem a capacidade de ajudá-la a tirar, a descobrir essa raiz e cortá-la, para que ela não venha mais continuar afetando o relacionamento. Então, infelizmente, a nossa ajuda no laboratório é limitada entre o que a gente pode fazer para vocês dois resolverem os problemas do relacionamento, porque o problema não está no relacionamento. O problema do relacionamento é uma consequência, repetimos. A consequência do que está acontecendo dentro da Michelle. E o Cláudio pode ajudá-la, é isso que você pode fazer. Não ficar querendo ensinar a ela a ser esposa, ficar tentando resolver o problema dela na conversa, porque como você viu, não está resolvendo. Procure ajuda espiritual para ela. Então esteja ao lado dela, vai lá com ela. Quando ela for procurar ajuda, vai com ela. Faça a sua parte e deixa o resto para Deus fazer. Exatamente. O que é simples e fácil para você, Cláudio, para ela é difícil. O que você fala para ela assim, então faz isso, por que você não faz aquilo? Que é tão claro e simples para você, para ela não é. Para ela é difícil por causa dessa situação interior que ela está vivendo. Tá bom? Então você procure compreender, ser paciente, você já tem sido bastante, mas continue agindo assim, mas sendo mais ativo no ajudá-la a buscar ajuda. Tá bom? Então fica aí essa dica para você. E para todo problema, precisamos buscar uma solução, não é verdade? Vamos abrir agora a nossa caixa de ferramentas. E a ferramenta de hoje é compartilhar interesses em comum. O que nós queremos dizer com isso? Essa ferramenta, preste bastante atenção, porque ela é uma ferramenta dupla, uma ferramenta de prevenção e também de remediar, de cura de problemas que já estão acontecendo. Vamos explicar direitinho o que a gente quer dizer com isso. Compartilhar interesses em comum. O que acontece com muitos casais? Muitos casais que nós temos aconselhado, nós temos percebido, eles começam aos poucos, sem perceber, a viver vidas paralelas, vidas separadas, porque eles deixam de fazer as coisas em comum que eles faziam lá no início do relacionamento. Sabe, quando namoravam, eles ligavam todos os dias, o que você está fazendo hoje, onde você vai, com quem você falou, como é que foi o dia no seu trabalho. Eles vai passando o tempo e eles vão deixando de praticar essa comunicação que revela o que está acontecendo na vida um do outro. E quanto menos eles fazem isso, menos eles têm. Né? E outra coisa, às vezes você usa a desculpa de que a sua vida é muito cheia de coisas, muitas responsabilidades e você não tem tempo para pensar em fazer alguma coisa com a sua esposa ou o seu marido. Só que quando é assim, o que você tem que fazer? Você tem que planejar, né? Então, por exemplo, amanhã, domingo, que tal vocês chegarem um momento do dia e falarem o que a gente vai fazer essa semana? Como é que está a sua agenda essa semana? O que você vai fazer na quarta, na quinta? Porque quando vocês sentam para conversar, para planejar, então dá para isso acontecer, dá para vocês terem momentos juntos. Tem que ser intencional, tem que haver um planejamento. Não, eu tenho que estar mais próximo da minha esposa, eu tenho que procurar me envolver mais com a vida do meu marido. Tem que ser intencional, porque somente o fato de estar casado e o fato de viver juntos não significa que vocês estão compartilhando uma vida juntos. Muitos estão vivendo debaixo do mesmo telhado e vivendo vidas separadas. Por quê? Porque não têm compartilhado os interesses em comum, não sabe o que está acontecendo na vida um do outro, não se interessa, às vezes só porque, por exemplo, o marido tem um tipo de trabalho que ela não entende nada, ela não quer saber do trabalho do marido, ou vice-versa. Enquanto que, às vezes, Renata, a pessoa, às vezes, ela reclama tanto que não há diálogo, né? Não tem conversa no relacionamento, mas como que o parceiro vai conversar com você se você não se interessa no que interessa a ele?
Né? Então, por exemplo, como é que o marido vai conversar com a esposa se tudo que ela quer falar é sapato e roupa? Né? Ele não gosta disso. Assim também, ele não pode reclamar. Então, os dois têm que entrar em comum, em alguma coisa. Então, às vezes, você vai ter que se esforçar para gostar de uma coisa que você nunca se interessou, justamente para ter isso aqui. Quando há essa divisão, esse compartilhar de interesses da vida a dois, da vida em comum, então a aproximação, há uma união maior. E a distância vai sumindo, vai desaparecendo, né? Essa é a dica da ferramenta. E a caminhada do amor vai ajudar muito, mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, né? Exatamente. A caminhada do amor está vindo aí agora, nesse mês de maio, tá bom? Mas antes de continuarmos, vamos recapitular o caso da Maria Eduarda, que nós lemos o e-mail dela lá no início do programa. Só para lembrar, ela tem 16 anos e quer namorar. Só que o pai só deixa que ela namore quando ela tiver 20 anos. Presta atenção, você que é pai de adolescente, você que é mãe, e inclusive você que é adolescente está passando por esse dilema. Presta atenção, porque nós vamos ler alguns comentários agora de alunos da Escola do Amor sobre o caso da Eduarda e no final do programa nós vamos dar o nosso conselho para a Maria Eduarda. Vamos lá, o que diz aí? A Jéssica Galdino diz assim: eu acho que a idade não é impedimento. Talvez um relacionamento sirva para o seu amadurecimento. Mas você deve conversar com seus pais, você deve passar confiança a eles e saber, antes de tudo, com quem está se envolvendo. Hoje em dia está muito difícil segurar os filhos e o jeito é conversar muito, esclarecer as coisas. Se caso você começar a namorar, respeite as condições que seus pais estão lhe oferecendo. É o comentário da Jéssica Galdino. Agora o Elvis Carvalho Mercedes, ele diz assim: eu sou 2 anos mais velho que você, Maria Eduarda. Ele tem 18 anos. E comecei a namorar com a mesma idade que você quer namorar hoje. E essa experiência não foi das melhores para mim, pois nessa idade é muito difícil um confiar no outro. E seus pais só querem o seu bem. Portanto, não dê passos maiores que a sua perna. Deus está preparando o melhor para você. É o conselho do Elvis Carvalho. Tão maduro, né? Bacana. Aprendeu com a experiência má dele, né? Precisou passar mais experiência. Bom, você tem um conselho para Maria Eduarda? Vá lá agora na nossa página no facebook.com/Escola do Amor e diga o que você acha que ela deve fazer. Agora, olha só o que nós temos para você aqui. A grande surpresa. Olha só essas camisetas. O que você acha? Ficou legal, né? Ficou. Eu gostei desse detalhe aqui do lado, ó, para emagrecer a gente. Uma faixa azul aqui. Essas camisetas, as novas camisetas da Escola do Amor, para a caminhada, a terceira caminhada do amor, elas já estão disponíveis com o kit da caminhada, que inclui as 2 camisetas e o guia de perguntas. Tem o guia para os casados, para os casais casados e os casais de namorados e noivos ou que vão se conhecer no dia da caminhada do amor. E tem o CD com as dicas, como dialogar, como fazer a caminhada do amor e ter um diálogo bem proveitoso. O que é a caminhada do amor, Cristiane? Explica aí para quem não sabe. Não é aquela coisa, um monte de gente caminhando junto, não, tá? Caminhada do amor é você tirar um tempo com o seu marido ou sua noiva, né? E você sentar com aquela pessoa ou caminhar só com ela, não é com amigo, não é com cachorrinho, com ela, e começar a conversar. E ali vocês vão saber mais, vão entender mais um ao outro. Vocês vão separar um sábado, que nós estamos marcando o dia 25 de maio, é um sábado. Se esse dia não dá para vocês, porque vocês trabalham o dia todo, digamos, então faça no dia 26, domingo, faça no dia 27, se é o dia de folga de vocês, mas por volta dessa data, vocês vão separar um horário, uma manhã ou uma tarde, para vocês irem para um lugar bem tranquilo, perto da natureza, que nós sugerimos seja um parque. Se você que mora perto da praia, preferir ir à praia ou uma montanha, faça o que vocês acharem melhor. Mas o importante é que vocês vão sozinhos, só vocês dois, celular desligado, e levem com vocês o guia de perguntas. E uma novidade nessa terceira caminhada do amor, Cristiane, é o jogo das 27 perguntas para os casais. O jogo das 27 perguntas. Você vai amar esse jogo, que vai fazer vocês se unirem, testar o conhecimento e descobrir coisas que vocês não sabiam, eu garanto que não sabiam,
muitas coisas, apesar de estarem casados já 10, 20 anos ou mais. Os casais vão adorar esse jogo das 27 perguntas que está aqui no novo guia para os casados. Enfim, se você quiser saber mais, quiser fazer o pedido do seu kit da Caminhada do Amor, você pode agora entrar no site arcacenter.com.br ou pelo Televendas que você vê aí agora na sua tela. Você pode adquirir, o kit custa R$40 e poderá ser entregue na sua casa e qualquer lugar do Brasil ou do mundo você poderá fazer a Caminhada do Amor. Só você e o seu amado. Para casados, noivos, namorados e até mesmo os solteiros, tá bom? Fica aí essa dica. Vamos agora ao segundo tema de hoje. Então, as mulheres solteiras reclamam que hoje os homens não querem nada com nada e só querem ficar, né? É verdade, existem muitos homens assim, mas mesmo que eles existam, há aqueles que querem compromisso sério, né? Mas, Renato, será que as mulheres estão passando a mensagem certa quando esse homem sério aparece, né? Afinal, o que será que passa na cabeça do homem quando ele está querendo compromisso? Qual será o tipo de mulher que faz a cabeça desse homem? Como será que o jeito de ser da mulher bate na hora da escolha? Quem ele prefere? A piriguete, a mulher snob ou a séria? Nós fomos às ruas para saber. Acompanhe só. Você já ouviu a frase, eles preferem as loiras, mas se casam com as morenas? Pois é, a gente mudou um pouco essa história aqui, já que hoje apareceu um novo tipo de mulher no pedaço. E a gente vai perguntar para eles qual delas eles preferem. E aí, qual que é o tipo de mulher para se relacionar? As seríssimas. Tem que ser uma mulher que tem o meu estilo. Eu sou um cara sério, então tem que ser uma mulher séria. Mulher séria. Gente, eles estão tudo combinado aqui. Fala sério, e você? Sério também. E você? A snob é bacana. Ele aqui falou a verdade. Por que a snob é bacana? Fazer um pouquinho de doce é legal, né? Piriguete. Eu prefiro a séria. Pra casar, sim. Pra pegar as outras. Se você sai na balada, você vê uma piriguete, você sabe que aquela não vai passar de uma noite. Eu acho que a piriguete. A piriguete é melhor pra se relacionar? Com certeza, porque ela não tá nem aí, é mais divertida. Homem quer mulher séria pra casar, né? Hoje em dia as piriguetes, você tá com um montão de dinheiro no bolso, ela se vende. Eu acho que é a piriguete. Piriguete tá com tudo? Tá com tudo, que ninguém quer casar mais. Eu prefiro a séria. De verdade? Séria, de verdade. Por quê? É porque a mulher séria é uma pessoa que te atrai, a mim, né? Ela me atrai mais porque cria um mistério, cria a snob. A snob eu não gosto e a piriguete eu não suporto. Para se relacionar, na verdade, seria bom uma piriguete, né? Não tem problema. Piriguete hoje não quer dizer que a pessoa não preste, alguma coisa assim, entendeu? Acho que é um estado de espírito, acho que a pessoa é alegre. Você casaria com uma piriguete? Por que não? Prefiro as mais sérias, as mais comportadas. Por que a mulher séria é mais legal? Porque é uma mulher que se dá valor para ela, respeito. Mulher séria depende da situação para casar. Para casar é a séria? Séria. E a piriguete? Balada. E a estrelona, a snob? Se você tiver uma reunião, uma convenção de empresa, é bom que ajuda no marketing, né? Casamento com uma família tem que ser uma mulher séria, né? Depois dessa enquete, não restam dúvidas. A snob está mesmo em baixa. Ela ficou em último lugar. Em segundo, ficaram as piriguetes. E em primeiríssimo lugar é ela. A mulher séria ainda é a preferida dos homens quando o assunto é casamento. Mas como você viu aí, os homens têm um uso para qualquer tipo, né? Mas a verdade, assim, não é o uso, a mais séria não é um uso, a mais séria é um compromisso que eles querem. Mas a piriguete tem o uso e a snob tem o uso, que é uma mensagem horrível, que as mulheres deveriam, que estão nessa categoria, deveriam despertar e dizer assim, poxa, eu não posso ser um objeto na mão dos homens, né? Porque a piriguete, ela é aquela mulher fácil, não é alegre, como o rapaz lá falou, não é aquela estado alegre, de espírito. Não é isso, não tem nada a ver isso. Se é uma coisa que os homens não estão preocupados com relação às piriguetes, é o espírito delas. Eles estão preocupados mais com o corpo, né? Com a aparência. Então, para ele, essas é mesmo só para brincar. E a piriguete, ela geralmente tem data de expiração.
né? Ou seja, ela tem a fase dela, ela tem o período que ela está no mercado e que ela é a do momento. Mas vai passando o tempo, vão chegando outras piriguetes e ela vai sendo deixada para trás. E a snob é aquela metidinha, né? Aquela que gosta de competir, né? Que também traz uma certa intimidação, né? Com o homem não quer. Eu acho que a mulher séria não é aquela mulher, cara amarrado, não é isso. A mulher séria é aquela que se valoriza, aquela que sabe quem ela não abaixa o nível dela, ela tem um alto padrão. E é isso que o homem sério quer, né? O homem sério está em busca desta mulher que você acabou de descrever. Então, eles existem sim, os homens sérios estão por aí, mas eles só vão ser atraídos pelas mulheres sérias, se elas realmente estiverem valorizando a si mesmas. Aí que elas vão mandar essa mensagem positiva para esse tipo de homem. Bom, chegou agora a hora da gente responder o e-mail da Maria Eduarda, né? Que quer namorar com 16 e o pai não quer deixar, só com 20 anos. Então, vamos ao conselho para Maria Eduarda e todas as Marias Eduardas que estão aí nos assistindo e os pais desses adolescentes de tabela, né? Bom, primeira coisa, os pais, Maria Eduarda, de forma geral, todos os pais, com raras exceções, fazem somente o que é bom para os filhos. Eles querem o bem para os seus filhos. Então, você tem que olhar, por exemplo, o caráter, o comportamento dos seus pais, especialmente do seu pai. Se ele é um homem de dignidade, um homem de caráter, de integridade, então ele é digno da sua atenção. O conselho que ele está dando para você não deve ser desprezado, né? E importante também a mentalidade, a maturidade dela, porque tem pessoas de 16 anos que têm maturidade de 20, né? E ela sabe o que é bom e o que não é. E tem meninas de 16 anos que vão pela onda da moda, quer dizer, então o pai que é cuidadoso, ele não quer, se ele sabe que a filha dele vai ser facilmente influenciada por um rapaz que só quer tirar proveito dela, realmente ele não vai deixá-la namorar. E normalmente os pais são bons juízes disso daí, porque conhecem bem os filhos, né? Muito melhor do que os próprios filhos se conhecem. Apesar da adolescência, às vezes, dizer a mensagem contrária a esta na cabeça. Agora, o fato é que não adianta muitos pais ficarem impedindo, proibindo, porque proibindo ou não, ele não tem o controle do adolescente. Então, o melhor é ter aquela conversa, o melhor é colocar certas condições. Tá bom, você quer namorar? Se o pai vê que a jovem ou o jovem chegou numa idade em que ele pode começar a treinar o filho nesse assunto, então ele pode colocar certas regras. Como, por exemplo, se o rapaz quer te namorar, então manda ele vir falar comigo. Quer dizer, coloca o rapaz... Se ele realmente quer namorar você, Eduarda, coloca ele para vir negociar com seu pai. Que será uma ótima prova do amor dele, se é que realmente há interesse sério. Aliás, nós falamos com propriedade, porque foi isso que eu tive que fazer quando eu comecei a namorar a Cristiana. Ela tinha 16 anos para 17 anos e eu, quando me interessei, ela chegou para mim um dia e falou assim, olha, para você continuar conversando comigo, você tem que falar com meu pai. E foi isso que eu fiz. Eu tive que enfrentar. Mas aquilo ali mostrou exatamente que eu não era um qualquer que estava atrás da filha dele para tirar proveito. Então, pense bem nessas condições. Aliás, a gente fala um pouquinho disso na revista, né? Exatamente. Nós falamos dessa história na revista da Escola do Amor, que está agora nas bancas esse final de abril. Nós estamos lançando a nova revista, A Escola do Amor, The Love School, a revista. Mas, voltando ao assunto, regras, né? Se quer namorar, vem namorar em casa, senta ali, com supervisão. Quer dizer, se ela negociar com o pai dela, ela poderá conquistar a confiança dele, tá bom? Hoje tivemos 2 histórias incríveis aqui com as quais aprendemos muito, não é mesmo? E para guardar bem na memória, nada melhor que revisar. Para superar uma deficiência, precisa-se aprender a compensá-la, melhorando em outras áreas. Existem homens que querem compromisso sério. Basta que você se valorize para encontrá-los. Se você, mulher, busca um relacionamento verdadeiro, pense na mensagem que você está passando através do seu comportamento e de seu visual. Isso pode ser fatal.
Considere o que os seus pais dizem. Eles normalmente têm mais experiência de vida e, por isso, sabem o que é melhor para você. E mais uma aula da Escola do Amor chegou ao fim. Mas no próximo sábado você vai ver aqui. Seu direito de expressão está sendo respeitado no seu casamento? Saiba por que, além de ser um direito fundamental do ser humano, isso também é tão importante para os casais. Onde um não quer falar, ninguém fala, né? Onde um não quer escutar, ninguém escuta. Será que ela me ama de verdade? Gosta mesmo de mim? Está na dúvida? Nós vamos mostrar aqui os 5 sinais de que indicam se ele ou ela gosta ou não de você. O primeiro sinal que a mulher dá é o isolamento. Não perca no próximo sábado, ao meio-dia, aqui na Rede Record. Obrigada, alunos, pela presença. Até semana que vem. Tchau, tchau.